Então, gente, hoje eu tô aqui com mais uma videoaula e a matéria que eu vou falar hoje é Geografia, que eu vou falar sobre o quadro natural da Europa, né? Então, vamos começar. Eu vou começar com o tema Países populosos e povoados, né? A Europa, ela não é muito grande, né? Ela não é muito extensa. Mas ela tem um grande número de habitantes, né? De população nela. E isso foi comprovado em 2010, eu acho. É que na minha apostila não fala. Mas eu acho que foi isso mesmo, 2010. Que a cada quilômetro tem 75 habitantes na Europa. Ou seja, tipo, se a Europa tem 10 quilômetros, em cada quilômetro vai ter 75 habitantes. Ou seja, se a Europa tem 10 quilômetros, ela vai ter 750 habitantes, certo? Né? Porque aí é só você fazer o número de quilômetros vezes cada habitante. Porque, assim, primeiro você vai ver quantos habitantes tem em cada quilômetro. Que você vai pegar, vai fazer a população dividido pela área. Isso daí vai dar quantos habitantes, vai dar a população absoluta. O que é a população absoluta? A população absoluta é a conta que eu falei agora. Você vai pegar a população que tem nesse país, né, no mundo, por exemplo, na Europa, né, você vai pegar um país. Aí você vai pegar e vai falar, tipo, país que eu peguei tem tantos quilômetros, tem tanto de área, né? E nesse país tem tanto de população. Eu vou pegar esse tanto que eu tenho de área, esse tanto de população, eu vou dividir a população pela área, tá? E isso vai dar a população absoluta. E então vamos continuar aqui, né? A Europa ficou irregular por essa, né? Pela sua área, pelos seus habitantes, por exemplo. Enquanto eu estou em uma área que tem muitos habitantes, por exemplo, na área que eu tenho ao meu lado, não tem quase nenhum. Isso é um exemplo que eu tenho, né? Agora, então, os países populosos e os países povoados é isso, basicamente. Isso é um resumo, tá? Em resumido, é isso. Aí, agora vamos para o crescimento vegetativo. No século XVIII e XIX, pela falta de saneamento básico, né, que é o que? A higiene. Por exemplo, eu não tinha uma higiene correta e aí eu acabei morrendo. Isso é um exemplo. A taxa de mortalidade, que é o que é a taxa de mortalidade? São as pessoas que morrem. Não foi muito alta, mas também isso não aconteceu também na taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É a taxa das pessoas que nasceram, tá? Então, enquanto morria gente, também nascia. Então, isso foi bom, né? Porque pelo menos não ficou sem gente, sem pessoas, né? Sem população, sem habitantes a Europa. Isso ajudou muito. E na forma de reduzir também foi isso. Mas, no século XX, com essa grande, né, taxa de natalidade, que é o que? É a grande taxa que as pessoas nascem, foi facilitado o acesso à educação, as mulheres entraram, né, no mercado de trabalho, porque assim, antigamente só os homens trabalhavam, né, fora de casa. E aí teve, no século XX, as mulheres puderam, né, fugiu aqui a palavra, mas eu acho que puderam entrar
no mercado de trabalho, migrações internacionais. Até a Primeira Guerra Mundial, a Europa foi conhecida pela sua grande característica, ela foi caracterizada, né, por uma forte emigração de habitantes da Europa. O que é a emigração? Com emigração. São as pessoas que saem do país, ou seja, a Europa foi conhecida, né, foi caracterizada por causa que muitas pessoas, né, muitos habitantes saíram da Europa, elas foram emigradas da Europa, elas saíram, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, foi ao contrário, ela foi caracterizada por grande imigração. Imigração com I é quando as pessoas entram no país, no local. E emigração é quando saem, tá? Eu expliquei aqui que a imigração é o que sai e a imigração é o que entra. Aí, na última década do século XX, as ondas de migração interna aumentaram. O que é imigração interna? Imigração não, gente, desculpa. É migração interna, sem E e sem I também, é só M. Migração interna. As pessoas que já eram da Europa, mas saíram da Europa, né, nesse tempo, né, que eu falei, que foi no século XVIII, XIX, que saíram da Europa, mas voltaram quando houve, né, depois da Segunda Guerra Mundial, elas voltaram para a Europa, porque muita gente estava voltando, então elas voltaram também. Agora, o próximo tema é o crescimento populacional. O crescimento populacional, ela tem 3 temas, né? Que é a migração líquida, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é o número de mortos. A taxa de natalidade é o número de nascimento. E a migração líquida é o número de imigrantes subtraído pelo número de emigrantes, tá? Então, por exemplo, no Brasil tiveram 6 imigrantes, certo? E 1 emigrante, certo? Aí eu vou subtrair 6 menos 1 é 5. Então essa é a taxa líquida do Brasil, né? Isso é um exemplo, gente, não quer dizer que, né, tá certo. Foi só um exemplo que eu dei para facilitar, né, um pouco. Então, o crescimento populacional é basicamente isso. Eu vou ter a migração líquida, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Gente, a taxa de natalidade, ela também é conhecida como TN, taxa de natalidade, TN. E a taxa de mortalidade, TM, taxa de mortalidade. Então, é basicamente isso, crescimento populacional. Agora a gente vai para o padrão de vida. O padrão de vida da Europa, populacional, né? Ele aumentou, ou seja, a expectativa de vida da população da Europa era bem maior, né? Era maior. Por quê? Como eu falei agora há pouco, na Europa, no século XVIII e XIX, né? Não tinha saneamento básico. Aí, as pessoas morriam, ou seja, aumentava a taxa de mortalidade, desculpa. A taxa de mortalidade aumentava. E com isso, né, foi morrendo muitas pessoas, mas também nasciam muitas pessoas. E depois do século XX, como, né, houve mais saneamento básico, porque melhoraram, né, essa coisa do saneamento básico, e aí também facilitaram a educação, né, também as mulheres entraram para o mercado de trabalho e também
foi facilitado o uso de anticoncepcionais. Então, por exemplo, eu tava doente, eu tava com gripe. Aí eu fui no médico e o médico me passou um remédio. Como foi facilitado o uso de anticoncepcionais, eu podia ir, como hoje tem a farmácia, eu podia ir na farmácia comprar o remédio, né? Com a receita do médico, ou às vezes tinha remédio, né, que não precisava de receita, igual hoje, né, tem alguns remédios que não precisam de receita, agora tem uns remédios que tem que ter receita. E a taxa, então, a expectativa de vida, então, da população da Europa aumentou, porque eles tinham facilitado o uso de anticoncepcionais e tudo mais, né? O padrão de vida da Europa é basicamente isso. Agora, o próximo tema que eu vou falar, né, de geografia, é a urbanização. O antigo desenvolvimento, pelo antigo desenvolvimento da comercial e industrial, em quase todos os países da Europa, a parcela de urbanização se elevou, né? Ou seja, como o desenvolvimento comercial e industrial da Europa, a urbanização também se elevou, né? E atualmente, quase 80% da população mora em cidades, ou seja, só apenas 20% da população, né, mora em áreas rurais, né, em sítios, chácaras e longe da cidade, né? Não assim, longe que eu digo, longe do centro, né? Por exemplo, onde eu moro é longe do centro, mas eu ainda moro em cidade, né? Em comparação, tem lugares que são bem mais longe da cidade, que é onde eu moro. E urbanização também é só isso. Agora eu vou falar sobre a diversidade étnica. Então, a Europa, ela tem uma grande diversidade étnica. E essa diversificação foi causada por vários fatores. Um deles é como as constantes migrações do passado, né? Por exemplo, a que eu falei, né, agora há pouco. No passado da Europa, as migrações foi, né, muito grande, né? Então, isso causou a diversidade étnica, né, da Europa atualmente. Agora, outro fator é o surgimento e a decadência de divisões imperiais, né? Porque o surgimento foi o quê? A política, né? Foi esse o vídeo. Travou uma parte lá atrás que não deu pra continuar, né? O meu telefone travou. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu espero que tenha ficado bem, né, claro a explicação. Então, foi esse o vídeo. Deixem o like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é aqui mais no cantinho. Então foi isso. Eu agradeço por vocês assistirem e até o próximo vídeo.